Aqui a gente entra num tabu que na mentoria eu gosto muito da forma como quer falar de água, por quê? Se a gente pega a literatura americana, 10. Cara, não dá para seguir 10 aqui no Brasil. Não dá. A gente não trabalha com o gado europeu, a gente não trabalha com a temperatura dos caras. Não dá para ser 10. Você calcula uma vaca com 39 graus de temperatura no lombo dela todo dia num pasto, nem sei que pasto que é, pasto de juquira no cerrado, ela não vai consumir só 10. Ela precisa de mais. Então vamos calcular aí para 20. Matheus, pô, mas traduz, vai, operaciona isso pra gente. Faz o reservatório, porra, de 20. De 20% do peso vivo, pega lá o número de animal que você tem, 20% do peso disso vai ter que ter o reservatório vai ter que entregar isso de água por dia para o animal. E quando o animal está lactante, essa exigência sobe pelo menos 4,5 litros para cada litro de leite que produz. Fêmea Nelore, pode colocar aí mais 20 litros, 25 litros por fêmea, dentro do período de lactação. Num pico, no pico, vai chegar nesse 4,5, no sexto, sétimo mês aí, os loucos que desmamam bezerro de 10, não precisa mais ter esse acréscimo, porque ela está produzindo 200 ml de leite por dia. Não precisa mais acrescentar nada. E a temperatura de 25 a 20. Essa temperatura precisa ser assim por causa do rumen do animal. O rumen trabalha numa temperatura de 39 graus. Se eu coloco uma água gelada aí dentro, o animal, quando abaixa a cabeça e faz isso, ele não toma 2 goladas, ele toma 20 litros, ele toma 30 litros numa golada. Olha a diferença de temperatura, ou seja, a queda de temperatura que vai ter dentro do rumen. E aí eu vou ter 2 problemas. O órgão entra em atonia. O que é atonia? É parar, porque a temperatura baixou, o corpo vai ter que metabolizar a energia que seria para o ganho de peso, para a reprodução, para o caralho, para o animal fazer, vai ter que pegar para transformar isso em caloria, para fazer o órgão voltar de novo. Fora a destruição bacteriana que a gente causou lá dentro, porque matou grande parte da população bacteriana por temperatura. E é por isso que o animal bebe a água da cacimba muitas vezes, mas não bebe a água não bebe a água fresca, porque ela tá fresca demais. Ela tá fresca demais. É aquela frase que é: o desgraçado bebe aquela poça suja, cagada de diarreia, porque a água é quente e ele gosta. E é isso aí. E ele não vai no bebedouro beber aquela água limpinha, mais fresca, porque aquela outra é melhor. E aí a sanidade começa a causar problema. Ele gosta, é porque ele sabe que ele precisa. Ele sabe que ele precisa, ele sabe que ele está comendo um pasto horroroso, numa condição de merda que a gente está oferecendo para ele. Ele sabe que se ele tomar água gelada, o que já é ruim piora. E aí ele começa a se ferrar depois disso. Matheus, como que eu aumento a temperatura de água? Cara, cada situação é uma situação. Eu já vi de colocar mangueira preta em barracão a aumentar a superfície de bebedouro para entrar mais luz e para aumentar a temperatura. Mas o animal precisa disso, ele vai buscar tudo isso por dia. E um ponto que tem que ser relacionado dentro desse processo. Ou quem libera, se você não conseguir controlar isso, entenda que é um limitador entenda que é uma coisa que está limitando sobre o peso. A água é um limitador de ganho de peso. Está limitando por quê? Eu posso ter a braquiária melhor manejada. Não bebeu água, não chega nos 2,5%. Não chega. Quem destrava o consumo de matéria seca é água. A planta permite que se coma mais de acordo com o consumo, ou de acordo com o FDN, de acordo com a sua fibra. Mas quem destrava, desbloqueia o consumo é água. O animal, o rumen consegue regular a sua umidade e ele consegue avisar para o animal quanto que está a umidade e quanto que ele consegue comer, de acordo com a umidade. Nós não somos ruminantes, mas é igual a gente lá, tô comendo num churrasco, tomo uns goles para dar uma sentada para caber mais, né? Então, preciso beber, senão uma hora não dá. Não é. E para o animal é a mesma coisa. Para o animal é a mesma coisa. É por isso que dá uma diferença grande de ganho de peso quando você coloca água tratada, quando você mexe nisso aí. Isso a pasto, vamos assim, traduzir para um outro cenário. Isso a pasto, o animal em condição extensiva,
Por mais que tenha variação, pô, tudo está provado. Ainda é uma coisa assim, vamos colocar, a gente no pasto ainda tem uma margem de erro, tal. No confinamento não dá pro cara errar. Não dá. Concorda comigo? Não dá. Aí o cara já tem que ser assim, mega alerta, porque o custo de produção dele é tão alto que qualquer vírgula ela se torna muito importante para ser controlada. Uma vez a gente ouviu falando de confinamento, a gente ouviu numa palestra o cara falando que o animal estava bebendo 30 litros de água por dia. Cara, quer dizer? Não, vou dar um exemplo de grandeza. Esse animal de 450 quilos, ele saliva 200 litros por dia. 30 litros de água não faz nem cócega na exigência nutricional de água. Ele não consegue produzir nem baba com 30 litros. E o cara falou que 30 litros estava bom. Aí você pega o consumo de matéria seca do confinamento 1,8, 1,9. E o ganho de peso lá embaixo. O ganho de peso lá embaixo era para consumir 2,3. Confinamento é interessante porque o confinamento não chega nos 2,5. O animal ele tem um limitador. Aí a gente já entra por limitação não volumosa, não limitação de volume que acontece no pasto. A gente já entra em limitação energética no confinamento, é outra loucura, tem nada a ver com a nossa realidade. É o que acontece quando a gente faz a cagada de dar 2% do peso de ração por dia, o animal entra numa limitação energética. Mas a pasto isso nunca vai acontecer, não tem limitação de volume.